Bom dia, boa tarde, boa noite, mulher. Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal da Mentoria Cifra e Puá. Seja bem-vinda, espero que você tenha feito uma boa leitura, que você tenha identificado algo aí, que algo tenha falado com você até o momento. E a gente vai continuar aqui na nossa jornada, né, de aprendizado com essas mulheres, com os personagens que vão entrar aí nessa história. A gente também vai aprender muito com esses personagens, mas o primeiro tópico abordado foi sobre identidade, e agora é que a gente resgatou, outras descobriram a sua verdadeira identidade. A gente vai dar continuidade aí, porque nós precisamos saber, entender qual é a nossa identidade em Deus. Assim como Cifra e Puá, elas entendiam quem elas eram em Deus. A gente aprende aqui, a gente vê duas mulheres de influência, duas mulheres que sabiam para que elas vieram, duas mulheres que entendiam o seu propósito, que não vendeu, que não deixou se influenciar, ainda que veio uma ordem do rei, uma ordem de uma autoridade, correndo risco ali de vida. Elas entenderam o seu chamado, a sua identidade, e elas optaram por temer e obedecer a Deus. Então, a gente vai agora continuar aprendendo com essas mulheres, né? Que foram duas mulheres de coragem, duas mulheres que foi peça fundamental para um propósito, para um projeto de Deus. E talvez você se ache pequeno, você acha que você não tem nada para oferecer. Eu já quero dizer aqui para você, através da palavra e dentro da palavra de Deus, que você é uma peça fundamental para o projeto de Deus aqui na Terra. Sim, você é uma peça fundamental dentro do teu lar, no meio da tua parentela, no teu trabalho, aonde você vai, você é uma peça fundamental para o plano de Deus, para o projeto de Deus. Essas duas mulheres, elas foram peça fundamental para um plano de Deus. Elas foram mulheres de coragem, mulheres honestas, mulheres que não se vendeu, né? Como a gente já percebeu, como a gente já estudou aqui, elas não se venderam, elas não trocou, aleluias, o seu chamado por algo ali que o faraó pudesse oferecer. E infelizmente a gente precisa tomar cuidado com isso, para a gente não vender, para a gente não querer usar a capa que não é nossa, né? Porque quando a gente faz isso, a gente interrompe o plano de Deus para a nossa vida, a gente interrompe aquilo que Deus quer fazer através da gente, porque o Senhor, Ele chamou você como você é. Como a gente estudou identidade, o Senhor, Ele quer usar você com a sua identidade. Ele não quer que você use capa de outra pessoa, que você fale como outra pessoa. Não, Ele quer usar você como você é. Quando os filisteus, eles estão ali na guerra com o povo de Israel, e o exército de Israel está com medo, e Davi, ele chega ali para levar alimento para os seus irmãos, e ele percebe que tem alguém afrontando ali o exército de Israel, até mesmo o Deus de Israel. Davi, ele quer saber quem que é, e ele se habilita ali para entrar na guerra, para ir à guerra, para enfrentar o gigante. Só que Saul, o rei da época, agora ele quer que Davi use as suas armaduras, que Davi use a sua espada. Davi até tenta colocar, mas Davi era um homem pequeno e Saul já era um homem de estatura maior. Então, óbvio que a armadura não serviu em Davi, a espada talvez fosse até pesada, mas Davi tirou. Davi tirou porque aquela armadura, aquela espada não fazia parte da identidade de Davi. Davi, a sua identidade foi forjada cuidando de ovelhas, foi brigando com o urso, foi matando o leão. Então era outra armadura, era outro tipo de equipamento ali, e Davi entende isso. E Davi sabia quem estava com ele, quem era por ele, né?
E quando a gente entende isso, a gente acaba que vence os gigantes que se levantam, a gente vence a guerra que muitas das vezes nos assola. Quando a gente entende a nossa identidade, quando a gente coloca a nossa fé, o nosso temor a Deus em prática, a nossa coragem, a gente acaba que vence. Quando a gente entende que a gente não precisa usar a armadura do outro, nem o equipamento do outro, a gente vence. Porque foi assim que Davi fez. Davi venceu ali o Golias. Na verdade, ele venceu em Deus, mas ele foi como ele mesmo era. Ele usou ali a sua identidade verdadeira, um simples pastor de ovelhas com seu estilingue ali na mão, né? E foi, e venceu, porque ele sabia quem ele era e quem iria guerrear por ele. E agora nessa segunda parte a gente vai entender que através dessa coragem, elas vão abrir um leque para que outros personagens entrem aí nessa história. Através da nossa coragem, através do nosso entendimento. Quando a gente entende o nosso chamado, o nosso propósito, primeiramente a gente entende que aquilo que Deus nos entrega não é só para nós, não é só para a gente ficar guardado ali para nós, não, é para a gente transbordar na vida de outras pessoas. E Sifrá e Poá, elas não tiveram medo de transbordar na vida de outras pessoas. Elas, a partir do momento que elas não acatam a ordem do rei, elas entendem que elas precisavam transbordar na vida de outras pessoas. E a gente precisa entender isso. Tem muitas pessoas que, infelizmente, elas acabam sendo egoístas, porque elas não dividem, elas não ensinam, elas não querem compartilhar com outras pessoas aquilo que o céu entrega, porque tudo que a gente faz, tudo que a gente ensina, tudo aquilo que a gente aprende é porque o céu nos entregou. Não é pela nossa capacidade, ainda que a gente estude, ainda que a gente se dedique, mas é do céu que vem, é do céu que vem. E é por isso que a gente não pode ter medo de compartilhar, a gente não pode ter medo de transbordar, a gente não precisa ter medo que alguém roube a nossa ideia, o nosso projeto, não, porque o mesmo Deus que te entregou algo, ele é um Deus que ele pode te entregar algo melhor ainda. Então não tenha medo se alguém talvez pegar a sua ideia aí também e colocar em prática, não tem problema, gente. Reino do céu é isso, é compartilhamento. Se for pro reino de Deus aí, pro reino crescer, não tenha medo. Se for para outra família ser salva, se for para outro casamento ser restaurado, não tenha medo de compartilhar as suas experiências, não tenha vergonha de compartilhar as suas experiências. Então, nesse segundo tópico, a gente vai falar muito sobre compartilhamento, sobre coragem, sobre não ter medo de ensinar, não ter medo de abrir aquilo que o Senhor nos entregou. Sifrá e Puá, elas foram peça fundamental ali para que viesse então o nascimento de Moisés. Porque se elas seguissem a ordem de Faraó, Moisés não teria nascido. Mas através da coragem dessas mulheres veio então o nascimento de Moisés. Moisés nasceu numa época na onde era para matar as crianças que nascessem homens. Então, eu quero falar para você aqui, minha irmã, que aquilo que o Senhor entregou nas suas mãos é para nascimento, é para realizações de grandes projetos de Deus. Talvez você está aí olhando a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus filhos, o seu esposo, e você olha e fala assim, não, é fora da lógica, tá tudo errado, tá fora da curva, não tem como. E o Senhor, Ele está dizendo que sim,
porque Moisés ele nasce numa época desfavorável. Então o Senhor ele está dizendo para mim e para você: eu uso pessoas, eu uso casas, eu uso momentos, ambientes desfavorável para grandes projetos ser desenvolvidos. Grandes projetos nascem em casa, família, ambiente, sim, e momentos e estações desfavoráveis. Então eu quero te dizer, aleluias, que sim, a sua casa, você foi chamado, você é peça fundamental para o grande plano de Deus, para o grande projeto de Deus vir a nascer. E a nossa tarefa de hoje vai ser o que você vai colocar aí, o que você acha que Deus colocou nas suas mãos. Você já identificou o seu propósito? Você entende qual é o seu chamado? Se não, você vai colocar: não, eu não entendo, eu não entendi, eu não sei qual é o meu chamado. E juntas a gente vai tentar descobrir. E se você falar assim: não, eu já sei, eu fui chamada para isso, o meu propósito é esse, a gente vai trabalhar dentro disso também. E você vai compartilhar, porque se você já descobriu qual é o seu propósito, qual é o seu chamado, agora você precisa compartilhar, porque talvez você já descobriu, mas você não sabe como compartilhar, como ajudar outras pessoas, outras famílias, a ter o êxito que você teve. Então agora a gente vai descobrir, nesse segundo tópico a gente vai descobrir qual é o nosso chamado, qual é o nosso propósito, qual é a peça que você é aí para que outros projetos venham a nascer. Porque Sifrá e Puá, elas foram ali de grande valia, né? Elas eram parteiras e elas não acataram a ordem do rei. Então, qual é o seu propósito? Qual é o seu chamado? O que você acha que você pode fazer para que grandes projetos venham a acontecer, venham a nascer aí? Assim, vou dar só um exemplo rapidinho. Quando o Senhor ele me deu a direção do projeto Levanta Déboras, eu não sabia como ia acontecer, mas eu fui seguindo as instruções que o Senhor foi me dando. O Senhor me deu um nome, me levou lá, né, no livro de Juízes, lá na história de Débora, justamente no momento que está escrito: e eu, Débora, me levantei, quando ela se levanta para descer a guerra com Baraque. E o Senhor me deu essa frase: levanta Débora, só que não vai ser Débora, vai ser Déboras, com S no final. E eu não sabia também como que ia ser meu ministério, meu chamado. Eu tinha convicção que daquilo que Deus me chamou, sim. Eu amo fazer missão, eu amo fazer visita, eu amo ensinar, eu amo compartilhar, eu gosto de oração, eu gosto de ajudar. E eu fui colocando em prática, né? Eu compartilhei. A primeira coisa que eu fiz foi compartilhar. Eu compartilhei com pessoas próximas que já também tinham, eu já me identificava com essas pessoas. Essas pessoas já estavam acostumadas a fazer as mesmas coisas que eu costumava fazer, que era visita, que era trabalho em lares, oração. Então, essas pessoas, elas somaram, se juntaram comigo e a gente começou então aí um trabalho, né, de oração, de aconselhamento. Mas eu precisei compartilhar, porque se eu tivesse guardado a direção de Deus para mim, ou então eu falasse: não, eu vou fazer sozinho, o Senhor deu a direção para mim, eu vou fazer sozinho. Não, eu vou compartilhar e com mais mulheres me ajudando, a gente vai conseguir fazer isso crescer mais rápido. E é isso, o segredo tá aí. Se você quer ver algo crescer, você precisa compartilhar. Lógico, né, que a gente não vai compartilhar com qualquer pessoa. Eu não compartilhei com qualquer pessoa. Eu compartilhei com pessoas que eu enxerguei que estavam no mesmo propósito que eu, que tinha o mesmo amor, o mesmo zelo pela obra, o mesmo afeto que eu.
E acabou que a gente está aí para mais de 5 anos com esse projeto e tem crescido, mulheres têm se espelhado, mulheres também têm pego essa ideia, montado outros projetos e a gente está junto participando também, porque é isso, o reino de Deus é isso. E aí você fala assim, mas isso só envolve a vida espiritual? Não, envolve também a família, o financeiro e na continuidade aqui da nossa mentoria, a gente vai abranger aí essas áreas e vocês vão entender que o Senhor ele vai alcançar um todo, todas as áreas da nossa vida. Então, se você descobriu já o seu chamado, coloque aí qual é o seu chamado, o que você pode estar ajudando outras pessoas com aquilo que Deus entregou na sua mão, ou se você ainda está perdida aí, a tarefa qual é o seu chamado, e se você ainda não descobriu, você vai colocar aí, olha, eu tô perdida ainda, eu não sei, às vezes eu quero uma coisa, às vezes eu quero outra coisa, e eu não estou falando de profissão, eu tô falando de chamado, qual é o seu chamado, tá bom? Então, é isso. Essa tarefa vai ficar para a próxima segunda-feira. Me mandem aí novamente. O e-book está chegando aí também no canal. Uma boa leitura, uma boa meditação para você. Faz direitinho aí, acompanha. Como eu disse, aqui é só um ensaio para coisas maiores que o Senhor vai entregar nas nossas mãos. A partir do momento que a gente se compromete com algo, ainda que pequeno, como eu disse, né? Simples, mas a gente já tá pegando, tá tendo disciplina para a gente aplicar em algo grande. Como eu disse no vídeo anterior, vamos fazer o ordinário para a gente viver o extraordinário. Amém? Até o próximo vídeo, mulher.